Alô gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Antenados na História. Eu sou o professor Carlos e hoje irei dar uma revisão super rápida, mais ou menos uma conversa aqui para os meus alunos do sétimo ano e também do oitavo ano. E eu irei falar aqui um pouquinho sobre a sociedade medieval. É um assunto que não deixa de cair em vestibulares, concursos públicos, Enems. Então, assim, não é apenas para os alunos do sétimo ano, sim para todas as categorias, tá? De estudos. Mas o que é a sociedade medieval? Sociedade medieval é uma posição social de indivíduos, né? Ela era definida pela posse, ou seja, a propriedade de terra e expressões, né? Por exemplo, de riqueza daquele período. E quando falamos em sociedade medieval, nós, né, do senhor feudal, que era ele que tinha ali a posse da terra, era ele que tinha o poder político, era ele que tinha até o poder judiciário, o poder militar, né? E juntava ali com o poder religioso, que era o poder da igreja, e praticamente ele mandava ali em um pedaço de terra que se estendia por várias extensões, certo? E esses pedaços de terras eles eram divididos em pequenos feudos. E esses feudos eles eram dados às pessoas que queriam ali trabalhar na terra, né, que vinham também em busca de proteção. E essas pessoas, elas não trabalhavam de graça, porque tinha, né, gente, é claro, quando você pega uma terra emprestada, você tem que pagar alguma coisa. E como na sociedade medieval praticamente a moeda estava escassa, não é que não tinha ali moeda, não é que não tinha comércio, tinha sim, só que em grande proporção, certo? E alguém que queria ali, estava precisando da terra para plantar alguma coisa, ou estava precisando de proteção, ela ia lá no senhor feudal, chegava lá e pedia um pedaço de terra. Em troca, essas pessoas ela teria de pagar algum tipo de imposto, né? Então, nós temos ali, por exemplo, a talha, né? Que era o imposto pago sobre a produção do manso servil. Nós temos também a corveia, que era o trabalho compulsório nas reservas senhoriais. Nós temos também ali a banalidade, né? Que é os impostos pagos pelo uso das instalações pertencentes ao senhor, como o forno e o moinho. Gente, vocês perceberam ali, né? Como já foi falado de sala de aula e para vocês que estão estudando aí para o Enem, concurso público, seja lá o que for, vocês percebem ali que quando uma pessoa ia lá pedir proteção, pedir um pedaço de terra para cultivar, ela teria que pagar vários impostos, né? Por exemplo, ela trabalhava um certo tempo em sua terra. Tudo aquilo que ela produzia, ela tinha que dividir com o senhor feudal. E, além disso, ela tinha que tirar ali cerca de 3 a 4 dias para trabalhar na terra do senhor feudal. E isso era de graça, tá? Não ganhava nada, não ganhava alimentos que plantava ali, não. Era de graça. Temos também a questão da banalidade, né? Essa banalidade é, por exemplo, se você vai usar ali o moinho do senhor feudal para fazer o seu trigo, você pagava um imposto, certo? E se você também precisasse do moinho, por exemplo, que eu falei, do forno também você pagava imposto, né? Você precisasse de algum utensílio para trabalhar na terra, você também teria que pagar imposto. Vocês percebem aí que os servos, eles viviam praticamente para pagar impostos. Era bom isso? Claro que não era bom, mas era uma forma também de o servo garantir um pedacinho de terra para plantar e proteção também, entre aspas, né? Proteção também do senhor feudal em caso de alguma guerra, em caso de algum movimento que viesse de fora do sistema feudal, tá? Ali no sistema feudal também tem a divisão, né, da sociedade feudal, que chamamos de pirâmide social do sistema feudal, certo? E essa pirâmide ela é dividida exatamente ali entre o clero, né, a nobreza e também ali os servos e os escravos que ficam ali mais embaixo, certo? Alguns escravos também que tinham, correto? A gente não podemos deixar de falar nas revoluções agrícolas que ocorreu também aí no sistema medieval, certo? Mas o que foi a revolução agrícola? Por exemplo, começaram a inventar-se algumas coisas para melhorar a agricultura. Por exemplo, utilizava-se o arado, né, puxado por boi. Depois começaram a usar uma espécie de arado puxado por cavalo, que foi chamado de charrua, certo? Depois nós temos aí o sistema trienal de terra, não se esqueçam disso, nós estamos falando de sistema trienal de terra, tá? O que é o sistema trienal de terra? É quando você divide a sua terra em 3
planta em um pedaço e deixa os outros dois descansando. Depois você planta em mais outro pedaço e deixa mais aquele que você plantou descansando e mais o outro que já estava descansando, entendeu? Então, até o último pedaço de terra. Isso se chama sistema trienal. Temos também a criação do moinho de vento, que ajudou e muito ali a fazer a farinha de trigo ou qualquer outros produtos feito de grão, certo? Com essas revoluções e várias outras que eles inventaram, algumas utensílios para trabalhar no campo, né? Algumas ferramentas mais moderna para a época, certo? Eles começou-se aí a fazer uma plantação cada vez melhor e começou-se a plantar cada vez mais rápido. Quando você planta mais rápido e você colhe mais produtos e não tem boca suficiente para comer esses produtos dentro do sistema feudal, algumas pessoas agora têm que vender esse produto que sobra, né? As reservas dos alimentos que sobra, agora ela começa a ser vendido para outros feudos. E nessa venda de sobras de alimento é aonde entra o sistema aí da burguesia, porque começa-se a vender, começa-se a trocar, começa a surgir moedas, certo? Quando a burguesia entra no poder, aí nós podemos falar que começa aí o sistema capitalista, porque o sistema capitalista ele começa exatamente aí, tá? Quando começa o surgimento dos primeiros comércios, da primeira burguesia, porque quando falamos em capitalismo, falamos em comércio, certo? E o sistema capitalista ele começou ainda aí nessa revolução agrícola, aí no sistema feudal, e foi crescendo, os excedentes foram sendo vendidos para os outros feudos, e isso foi crescendo o comércio, né? E começaram a surgir os burgos, que era algumas vilas que era específica para o comércio mesmo, tá? E ali tinha artesãos, tinha vários tipos de artesãos e começaram a inventar também corporações de ofício a partir daí também, tá? Juntaram-se vários artesãos que faziam um só produto e começaram-se a trabalhar aí alguma coisa nessas corporações de ofício, tá? E o comércio começou a se expandir, tá? E esse comércio começou a se expandir tanto que foi aí que começou a ajudar a Inglaterra a ser a primeira no ramo da Revolução Industrial. É aí onde entra o processo da Inglaterra, porque ela começou aí a acumular capitais. E quando começa a acumulação de capitais, e juntamente com a burguesia no poder, lá no século XVII, na Inglaterra, começa a Revolução Industrial. Porque quando a burguesia está no poder, ela ajuda em muito o comércio, certo? Isso ajudou a Inglaterra no pioneirismo da Revolução Industrial. Quando começa a Revolução Industrial, né, lá na Inglaterra, no século XVIII, a partir do meados do século XVIII, o comércio começa a se expandir por vários cantos do mundo, porque a Inglaterra tinha uma grande potência marítima, tanto de guerra como de exportação de produtos, certo? E com essas exportações, os produtos começaram a ser exportados por vários cantos do mundo, certo? É aí que entra a questão do capitalismo, tá? E quando entra a questão do capitalismo, entra também o problema do consumismo. As pessoas começam a produzir cada vez mais produto, né? E quando tem mais produto no mercado, esse produto vai ficando mais barato e várias pessoas vão podendo comprar esses produtos, certo? Isso se chama de consumismo. Aí aonde entra, gente, o fator que nós trabalhamos lá em sala de aula, certo? Primeiramente, vem ali o sistema feudal com a sua revolução agrícola, depois vem o capitalismo, né, com o surgimento da burguesia, depois vem a revolução industrial com a acumulação de capitais, principalmente pela burguesia, né? E depois essa revolução industrial começa a levar produtos para todos os cantos do mundo. E com esses produtos baratos, começa aí a questão do consumismo cada vez maior que existe até hoje. Gente, eu espero que vocês tenham compreendido. Foi um vídeo rápido. Eu tive que correr aqui para o vídeo não ficar muito longo, para vocês compreenderem de uma forma que fosse bem esclarecida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E quem não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, tá? Deixe aquele comentário e não se esqueça de deixar aquele joinha, ok? Até a próxima!